A paz do Senhor, boa noite a todos. Glória a Deus por mais esse momento, né? E aí, quem está pronto para mais um capítulo de Como Vencer Gigantes? O livro de William Douglas e Flávio Valvassoura, inspirado por Deus, né? Baseado na história de Davi e Golias. Ô, Lari, obrigada pela presença, viu? A paz do Senhor. Vamos lá para o capítulo 11. Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador. Estou aqui mais uma vez a serviço do Senhor para semear no seu coração. Amém? Desespero. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Escolho um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o matar, vocês serão meus escravos. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Isso está em 1 Samuel 17, versos do 8 ao 11. Continuando. Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. 1 Samuel 17, versos do 23 ao 25. Saudades também. Vamos lá para o capítulo em si. O desespero faz com que a pessoa não veja uma saída onde existem dúzias dela. Esse sentimento nocivo permite que o gigante à nossa frente pareça muito maior do que ele realmente é. Medo e desespero são coisas muito diferentes. O medo tem o seu lado bom, quando nos obriga a ser prudentes, e o seu lado ruim, quando nos impede de agir. Por exemplo, o medo é bom quando nos faz pensar. Não vou passar por perto daquele cachorro feroz porque tenho medo de que ele avance em mim. E é ruim quando nos faz pensar. Não vou chegar perto de cachorro nenhum porque pode avançar em mim. O desespero, por outro lado, é sempre ruim. O desespero cega, atormenta, nos faz perder a razão. No incêndio do edifício Joelma, em São Paulo, décadas atrás, pessoas desesperadas para não morrerem queimadas se atiravam de janelas de andares altos. Pessoas desesperadas cometem desatinos. É preciso aprender a manter um mínimo de serenidade. No filme O Poderoso Chefão é dito: não odeie os seus inimigos, isso atrapalha o raciocínio. A questão aqui é semelhante. Não se desespere. O desespero atrapalha o raciocínio. Não sabemos qual é o seu gigante, mas essa história tem um Golias. E se todos nós conhecemos e comentamos até hoje esse episódio, milhares de anos depois, é porque alguém teve coragem de enfrentá-lo. Os israelitas estavam submetidos a uma terrível pressão mental, uma guerra psicológica que já vinha se estendendo havia semanas. Davi chegou ao acampamento, cumpriu a primeira parte de sua missão e correu para a frente da batalha para saber como estavam seus irmãos. Ali, ouviu Golias lançar o seu rotineiro desafio e viu os soldados de Israel mais uma vez fugirem desesperados. Ao ver isso, ficou surpreso, talvez pensando: o que há com esse pessoal? Por que eles fugiram desse jeito? Davi ficou diante do mesmo discurso e do mesmo gigante, mas sem o enredo da intimidação diária. Se ele fixasse sua atenção na estatura do adversário, desse ouvidos às suas provocações ou ficasse alimentando temores, provavelmente ficaria sem ação como seus compatriotas.
O que fazer diante de um desafio tão gigante? O primeiro passo de Davi foi não se desesperar, evitando focar no tamanho do problema, e sim no modo de encará-lo. A forma como você vê um desafio é mais importante do que o desafio em si. Um pequeno problema visto como sendo sem solução é muito mais complicado do que um grande problema visto como algo que pode se dar um jeito. A forma de encarar os contratempos pode animar ou desanimar a pessoa a buscar a solução. E tudo tem solução. Saul e seus soldados ficaram apavorados porque só pensavam no problema, Golias, e não na possibilidade de enfrentá-lo. O medo os transformou num exército covarde. Filho de um homem rico e influente, Saul, quando jovem, destacava-se fisicamente dos demais israelitas. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Isso está em 1 Samuel 9:2. Ele, que deveria ter tomado a iniciativa de encarar o inimigo, foi vencido pelo medo e deixou seu exército cair em desespero. Ignorou sua força, abdicou de sua função de líder. Antes de ter se deixado dominar pelo medo, porém, devemos lembrar que Saul já havia vencido várias batalhas difíceis. E mais importante do que isso é refletir sobre o que nós faríamos numa situação semelhante. E você, já desistiu de uma batalha para considerar a vitória impossível? Já pensou em renunciar à posição que ocupava por causa das dificuldades para seguir adiante? Já abriu mão de alguma conquista para se ver livre de problemas que não conseguia resolver? Nos momentos difíceis, você se preocupa com o tamanho do problema ou com o modo de superar o desafio? Esse é o foco. Foi essa a diferença entre Saul, que teve medo, e Davi, que enfrentou e venceu. Os ingleses, um povo historicamente acostumado a guerras, dizem, e é verdade, que o medo da morte é pior do que a própria morte. O medo imobiliza, ao passo que a morte encerra. Não existem problemas grandes ou pequenos, e sim pessoas grandes ou pequenas. Nós vamos além. Acreditamos que as pessoas podem ser estimuladas e ensinadas a se tornarem maiores. No filme Troia, estrelado por Brad Pitt, em uma das primeiras sequências, aparece um garotinho que diz para Aquiles algo como: "Nossa, você vai lutar contra aquele gigante? Ele é muito forte. Eu não teria coragem." Então Aquiles respondeu: "É por isso que seu nome nunca será lembrado." Atire a pedra. Não se desespere. O medo torna o gigante maior do que ele é. Avalie que ponto um gigante é grande por conta da propaganda, da aparência ou de sua persistência em te atacar. Aprenda a fazer a sua própria propaganda, a repetir e a usar o que interessa para você. E assim acabamos, para depois de amanhã a gente seguir com o capítulo 12. A palavra do Senhor fala deixa eu ver aqui, em Números 13, de que Moisés mandou os espias. Paz, minha irmã, tudo bom, Verinha? Obrigada pela presença, viu? Moisés mandou os 12 espias para Canaã, observar aquela terra prometida. E lá foram eles. Ao retornarem 40 dias depois, eles trouxeram consigo
um cacho de uva enorme, né? E tudo que observaram, né? Mas eles tiveram medo. Falaram que era realmente uma terra muito linda, maravilhosa, mas que manava leite e mel, mas que lá era terra de gigantes, de povo guerreiro e forte, muito numeroso. E somente Caleb e Josué falaram que realmente aquele povo era daquele jeito, mas que com certeza, na força do Senhor, Israel conseguiria vencer aquele povo e conquistar a terra tão prometida pelo Senhor. Mas aí o povo deu ouvido aos 10 espias que disseram que era impossível conquistar aquela terra. Um povo que Deus honrou vencendo as 10 pragas do Egito, que fez vencer a Faraó e deixou ele ser engolido mais o seu exército pelo mar. O povo que atravessou o mar como se estivesse atravessando uma rua. O povo que Deus alimentou com maná, que aqueceu com a coluna de fogo, que protegeu do sol com a nuvem da sua presença, que fez jorrar água da rocha. O Deus que a todo tempo guiou, protegeu, guardou, mostrou seus milagres, suas maravilhas, e ainda assim o povo, mais uma vez, foi rebelde e incrédulo. E aí, sabe o que o povo quis? Quis um novo governador, porque para Moisés era incompetente, porque queria levar o povo para a morte. Quis voltar para o Egito, para a escravidão, onde tudo era regrado, inclusive a sua felicidade. Tudo era controlado. Eles preferiam estar debaixo de um jugo de escravidão, de sofrimento e dor, de idolatria, de servidão, onde até sua cultura era anulada, sua fé era subjugada, do que seguir adiante e vencer só mais uma batalha. Só mais uma batalha. Um Deus que é capaz de abrir o mar. Um Deus que é capaz de abrir o mar não seria capaz de dar força ao seu povo, ao povo eleito, para vencer alguns povos, um povo pequeno ali, porque ele era grande em estatura? E por causa disso, Deus feriu aquele povo. E somente Caleb e Josué conquistaram, puderam realmente tomar posse daquela terra. Então, até onde vai a nossa covardia, nosso desespero? A palavra do Senhor diz em Provérbios 24, verso 7. Provérbios 23, verso 7, que assim como imagina a nossa alma, assim nós somos. A paz, professora Lene. Então, se nós acreditamos que somos incapazes, que somos fracos, que não temos condições, que o problema é sobremaneira maior do que nós, se nós não temos fé, não temos autoconfiança, se nós não analisamos como de alguma forma podemos vencer aquele desafio, de fato, aquele desafio é impossível para nós. Porque se nós nos apequenamos diante dos problemas, ele de fato é grande. Nós somos pequenos demais. A palavra do Senhor também em Provérbios diz, no 24, que se te mostrares fraco na angústia, no dia da angústia, a tua força é pequena. E ainda em Apocalipse diz que diga aos fracos, né? Que os covardes não entrarão no reino dos céus. E na luta que Josafá teve uma vez, né, numa das histórias bíblicas, fala que Deus diz que somente 300 iriam vencer aquela batalha,
e aos fracos e covardes ele não quis. Deus não se agrada dos fracos e dos covardes, dos que temem, porque isso é uma resposta a ele dizendo que ele não é Deus. Deus não quer que você e eu, que a gente se vanglorie, mas quer que a gente confie nele. Deus não quer que eu e você coloque a nossa confiança, nossa força, estatura, nossos bens, nossas conquistas, tudo que a gente tem, que os olhos podem ver e as mãos podem tocar. Mas sim que confie nele. É isso que ele quer. E muitos dos que vencem batalhas impossíveis, pessoas que venceram o câncer, pessoas que venceram a depressão, pessoas que venceram a pobreza, a miséria, pessoas que venceram o luto, pessoas que venceram a rejeição, a nudez, o frio, pessoas que venceram a violência, pessoas que venceram uma vida que provavelmente poderia ser de fracasso e derrota. Pessoas que venceram uma vida de prostituição, de crime, e hoje estão debaixo da graça do Senhor, com uma nova vida, uma nova história, num patamar impensável por nós, como seres humanos. Não foi porque elas confiaram nelas mesmas, mas sim porque elas buscaram força no Senhor, porque elas buscaram nele a sua armadura, as suas armas, e foram lutando e batalhando conforme as estratégias que ele dava. E ele as fazia vencer. Ele as fez vencer. Muitos confiam em carros, em cavalos, mas nós devemos fazer menção do Senhor. Por isso que os frouxos e covardes nunca estarão presentes nas glórias, nas vitórias, no momento de levantar os troféus. Ninguém gosta de um Neymar que cai. Todo mundo gosta de um Neymar que luta com garra. É por isso que Pelé é incomparável. É por isso que Pelé é insubstituível. Porque vamos lembrar, né? O futebol de antigamente. Não que eu seja daquela época. Eu tenho um pouquinho de idade, mas não sou daquela época. Mas a gente assiste, a gente ouve. E os jogadores, eles jogavam com garra, com paixão, com amor. E não recebiam sequer uma porcentagem significativa. Vamos dizer assim, 10% do que os jogadores ganham hoje. Porque antes se jogava por amor, por raça, pela nação, por civilidade. E assim devemos ser, colocar um propósito acima de nós e lutar por ele. E você é frouxo ou covarde? Você se desespera diante das situações que aparecem para você? Ou você é aquele que senta, respira, medita, ora, busca o Senhor, ou busca pessoas que têm mais experiência que você, analisa a situação e busca enfrentá-las, né? Cada dia como pode, na força que Deus vai te dando. E como disse Aquiles, somente quem luta, quem enfrenta os gigantes, é que terá seu nome lembrado. Ninguém conta a história de quem desistiu. Ninguém conta testemunho de quem é frouxo, mas sim de quem lutou e enfrentou, de quem batalhou, de quem mesmo que se arrastando, correu atrás e venceu. Então, guarde essa palavra no seu coração. O Senhor é contigo. Não te espantes. Não se desespere, que Ele jamais abandona os seus. Agora seja firme e confiante no Senhor,
não na força do teu braço. Porque você sim é limitado, mas o Deus Todo-Poderoso não. Ele nunca falha. Amém? Vou postar esse vídeo no YouTube. Muito obrigada, professora Lene, a Verinha, Larissa e a todos que vão assistir depois. Eu agradeço por essa oportunidade mais uma vez, né? E que se essa palavra fez sentido para você, se ela gerou uma semente ao seu coração, semeie essa palavra no coração de outras pessoas, curtindo e compartilhando em nome de Jesus. Amém? Quem puder, deixa aí também o seu comentário. De que forma algumas vezes o desespero te afetou, mas que você sentou, né? Esperou no Senhor, confiou nele e venceu. Deixa a tua história aí, teu comentário, teu testemunho. Amém? Um beijo no coração. Eu sou Leandra Freitas. Assiste lá. Quiser novamente assistir aqui ou lá no YouTube, eu sou Leandra Freitas, é o nome do canal. E é isso. Glória a Deus por esse momento. Um beijo, Verinha. Obrigada a todos, em nome de Jesus.